Ô, Glauber, com exceção, eu nunca vi isso você. Se fosse você, eu já te falava, mas quase todos os podcasts que eu vi, policiais, os caras. Porra, Pimentel queria foder a polícia. Não porque eu tive muita mágoa com a polícia mesmo, mas foi um período da minha carreira, um período determinado, num governador específico, que eu tive mágoa mesmo. Tive muita mágoa. Tomei 90 dias de cadeia disciplinar e tal. Fui acusado de uma sacanagem que só esse cara pode me defender. Disseram que eu me mijei numa operação no Alemão. Foi ele que foi me tirar do Alemão. Escuta uma coisa, cara. Lembra disso? Escuta uma coisa. Isso nunca foi questionado aqui por mim, Sim. tá? Quando você esteve aqui. Mas já me questionaram porque eu nunca te fiz essa pergunta. E aí, eu falei, cara, eu vejo o Pimentel com a capacidade de oratória de tratar cada tema que só ele consegue, na profundeza que ele entrega conteúdos aqui no canal. E eu acho isso muito mais relevante do que tentar trazer o convidado para uma cena de desconforto ou até de diminuir o tamanho dele na polícia e o que ele representa. Então, assim, eu nunca dei mérito para esse caso por isso. Mas já fui questionado. Por que eu nunca te perguntei isso? Vamos lá, vou falar aqui pro teu público, 5 mil pessoas. Que bom que esse cara tá aqui. Não tinha combinado com ele, não fiz briefing com ele. Fomos resgatar um carro roubado no Alemão. Eu não era do BOP, eu era do 16º Batalhão. Primeiro, o que estava na informação que rolou, eu vou chamar de fake news, mas não tinha fake news na época, que eu estava numa operação, que eu me mijei e que meu comandante, Coronel Venâncio Moura, arrancou minhas insígnias. Tá? Foi isso que foi colocado no blog do Garotinho. Tipo, padrão, aquela cena de Tropa de Elite, tira essa farda que tu não merece. Exato. Aí, algo assim. Vamos lá. Eu nunca entrei numa favela na minha vida com o Coronel Venâncio Moura, sabe? Eu tenho maior admiração por ele, carinho por ele, respeito, mas nunca trabalhei com ele em operação nenhuma. Nunca aconteceu isso. Trabalhei com o Moura alguma vez, Batista? Não. Eu estava numa operação 16º, recuperando um carro, 6 da tarde, anoiteceu, uma equipe de 7 policiais, fomos cercados, um cabo que estava sob o meu comando foi atingido, o Cabo Nobre, infelizmente morreu. Foi uma tragédia para mim, me abalou muito. Um cara que pela manhã, Glauber, chegou para mim e falou: Pimentel, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Assim, pela manhã, um sol lindo, Glauber. Ele falou, eu falei, por quê? Porque eu voltei para Jesus e voltei para minha esposa. Olha que coisa de louco. O cara de manhã, 10 da manhã, fala isso para você. Aí 7 da noite ele tá morto, com um tiro no pescoço. Foda. E aí, segundos depois do colega ser baleado, eu entrei num botequim, a gente não podia usar celular, a polícia militar proibia o uso de celulares. Eu peguei um orelhão no botequim, entrei no botequim e não vi um bandido, o bandido pulou para dentro do balcão, o bandido achou que eu estivesse atrás dele, não viu, mas peguei o telefone e liguei pro Batista, porque é o telefone que eu tinha. Batista, tô cercado, tô no Alemão, na rua tal, papapá, e não tem munição, tô fudido, tem um colega baleado. Liguei pro Venâncio Salvo Moura, viu? Ele te ligou, o Coronel Venâncio te ligou, Foi. né? E eu tô vendo na RJTV, na televisão, o jornalista do RJTV, o Elter Duarte, dizendo assim, ó, nesse exato momento tem uma equipe do 16º cercado no Alemão e um policial tá baleado. Como é que ele sabia disso? A Rede Globo tem aquela escuta, né? E a gente tinha lançado no rádio, ó, estamos cercados e tal. E eu tô vendo a notícia da minha equipe cercada. Eu não sei como, o Glauber, em meia hora a equipe tava lá embaixo na Plus Vita, né? Tava o Batista lá embaixo. Uma cacetada de viatura da polícia, mas só o BOP entrou. Mas ninguém entrou, só o BOP entrou. Então, porra, eu vejo os caras que estavam lá, Pimentel encagaçado e tal. Irmão, só quem subiu aquele dia foi o Batista e aquele outro coronel também, o que comandou o 6º Batalhão, ele subiu também, aquele comandante, comandou o 6º, não, comandou um coronel, gente boa pra cacete, tem coronel da PM, que tava no 17 na época, foi em apoio. Eu sei, mas eu lembro do BOP. Na época era tenente também, igual não, você. Era coronel. Coronel. Lembra o nome dele? Porra, eu sei que tem um cara que me critica em rede social. Eu falei, rapaz, deixa de ser mentiroso, tu não subiu, cara. A equipe que subiu foi o BOP, porra. Para de falar que você subiu. Fui lá resgatar o Pimentel. Eu falei, foi porra nenhuma, rapaz. Tu tava lá embaixo. Só quem subiu naquele dia. Meu irmão, uma porrada de viatura lá embaixo pra subir. E só o BOP subiu. E o BOP subiu com
com uma equipe do GAT do 17 ou do 22, Batista? Foi, acho, do 22. Do 22. Era Esqueci o comandante do do 22 que subiu. Era o comandante. Comandante do 22 que subiu, esqueci o nome dele. Ele subiu mesmo. Esqueci o nome dele, eu acho que ele faleceu. Ele subiu, esse cara subiu. O resto não subiu. E aí, camarada, porra, processei o garotinho, criminalmente, civilmente, ganhei, tá? Ele foi condenado a 1 ano e 4 meses, o garotinho. Mas isso me abalou pra cacete. Hoje em dia não me abala mais, não. Mas na época me abalou. Eu pensei que você tivesse me perguntado sobre isso. Nunca me perguntou sobre essa porra. Não, nunca perguntei, irmão. Agora, é bom você falar que a nossa audiência talvez não tenha ouvido isso em outro lugar e ouviu agora. Isso foi postado pelo garotinho? Essa parte eu não entendi. Ele tinha um blog. Né? Ele tinha um blog. O garotinho não me perdoava. Mas isso foi depois... Do Tropa de Elite. Depois do Tropa de Elite. Então repercutiu uma coisa lá atrás, é isso? Cara, eu nunca disse que o governador do Tropa de Elite era o garotinho. Por algum motivo, o garotinho... Não, eu nunca disse isso, porra. Tropa de Elite é uma obra de ficção, porra. Né? Eu nunca disse isso. O secretário de Segurança Pública do Tropa de Elite é o fulano de tal. Eu nunca disse isso. Se o cara quiser achar que é ele acha que é ele, mas eu não disse isso. Isso foi você entendeu como uma forma de retaliação para tentar denegrir a tua imagem, Cara, diminuir... Eu conversei com o garotinho uma vez, o garotinho falou pra mim uma vez, falou, Pimentel, não tinha nada a ver contigo, era contra a Rede Globo. Porque eu tava na Rede Globo na época, né? Sim. E, cara, assim, mas, porra, foi muito pesado, viu, cara? Apanhei muito nessa época, dessa geração aí, viu? Apanhei muito mesmo, assim, Assim, quem podia me defender nessa época era o Batista, era o próprio Coronel Venâncio. Eu fui depor isso em juízo. O Venâncio foi depor também. O Venâncio Moura comandou o BOP, foi em juízo. Nunca trabalhei com Pimentel na minha vida. Isso não aconteceu. Sabe? Isso foi inventado, né? Assim, Agora, da onde partiu tudo isso? Quando eu saí da operação, eu liguei pra família do policial. Essa porra que a gente não fala, viu, Glauber? É o pior da nossa carreira. O Batista já fez isso várias vezes. Com certeza o Novo fez também. Com certeza o Blas fez. Com certeza o Nunes fez. Com certeza o Irá também fez. O pior... Quem não fez isso não sofreu. É ligar pro familiar do policial, pra mãe, pra esposa, pro pai, pra dizer que o colega morreu. Eu fiz isso do BOP umas 3 vezes. E eu desenvolvi até uma técnica, tá? Sim, pra ligar. Aí saí do BOP, liguei pro pai do policial e o pai do policial falou, eu tô assistindo televisão aqui. Foi meu filho, né? Eu falei, foi, né? E saí dali, fui dar uma parte, né? Porque você não vai pra casa, né? Tá maluco, você vai pra casa. Fui dar uma parte sobre a morte do policial. E dei uma parte emocionada, meu irmão. Falei que a operação era desnecessária. Não tem por que recuperar um carro à noite, cara. Nada justifica você mandar uma equipe de pais de família. Deixa o carro lá, porra. O carro tem seguro, né, meu irmão? A vida humana, a vida do policial é coisa mais importante. Mesmo que não tenha, né? Deixa pra lá. Carro, né? porra. Sabe? Deixa um carro, porra, né? O comandante da minha unidade já partiu também, né? O cara que terminou a operação. Então é chato falar, mas ele disse pra mim que já tinha ligado pra proprietária do carro, informando que o carro dela já tinha sido... a equipe nossa está recuperando o carro e tal. Era o Megane. O carro desceu todo furado, meu irmão. O carro tomou tiro pra cacete. Tava... E o dono do carro deve ter ficado puto ainda. Era uma dona do carro, era uma senhorita. Recuperou meu carro todo furado, né? Aí, né? Perdeu o policial. E, cara, aí foi uma, assim... uma besteira, assim. Se a gente esperasse, assim, no dia seguinte pela manhã, a gente recuperava o carro. E mais, se você chegasse para um morador e falasse assim, cara... porra, não tô falando pra desenrolar nada com vagabundo, não, que não tem nada de desenrolo, não. A polícia vai lá pegar o carro. O bandido retrai. Pra que ele vai enfrentar a polícia por causa de um carro, pô? Tá doido? Sim. É isso? Porra, então, a polícia vai entrar aí e vai recuperar o carro. O cara vai retrair. Cara, entendeu? Tu falou que não era nada contra você, mas acabou que tu carrega isso aí quantos anos, né? Carreguei isso. Até hoje. Cara, hoje não, porque graças aos podcasts... O primeiro podcast que eu tratei isso foi de um policial, do Ramos, que abandonou o podcast, o Cop Ramos, né? Ele saiu do podcast. Foi o primeiro podcast que eu tratei isso. E depois eu fui falando isso repetidas vezes e tal. Aqui eu achava que eu tinha falado isso, Glauber. Sinceramente. Se você não perguntou pra mim, pô, podia ter perguntado. Mas, cara, e foi isso. Mas o que acontece também, viu? Eu tive situações na polícia
de muito enfrentamento, viu? O Batista teve também durante um ano e depois se ajustou. Ele teve isso aqui da polícia, Batista. Ó. O cara da empresa de ônibus paga pra milícia também? Tem registro disso? Por que o cara da van paga e o cara do ônibus do ônibus não paga? Por que eu não Boa pergunta. Obrigado, irmão. Boa pergunta. Mas eles elegem a cada dia mais alvos. Eu conversei há 5 anos. Um dono de um colégio particular em Realengo veio falar para mim, olha, a milícia bateu lá no meu colégio para cobrar, né? Eles, assim, quando que a milícia, na década de... iria cobrar de um colégio particular? Estão cobrando de todo mundo. Parece que a goela é maior, cada dia a goela aumenta mais, né? E eles estão cobrando para empresas que estão realizando obras para o setor público. A empresa é privada, está realizando uma obra. Teve uma notícia recente que cobraram da defensoria. Exatamente, que eles estão cobrando. Ó, eu fiz essa indagação, o colega do chat aqui, o Alan, falou assim, porque a empresa de ônibus paga para o deputado, vereador, Câmara Eleitoral da área. Eu não confirmo nem desminto essa informação. Não, exatamente. Eu também não, mas assim, a empresa de ônibus, eu vou responder minha pergunta, a empresa de ônibus, ela paga diretamente ao Estado, de forma formal. Quando ela define a tarifa, ela já coloca uma gordura ali e o governador assina. Assim, eu não estou dizendo que tenha negociações por trás. O governo subsidia parte da Então, cara, da como passagem. que você... Exatamente, olha só. Eu morava em Niterói e agora eu moro no Rio de Janeiro. Então, eu usei muito as barcas. Usei muito a ponte. Por ser uma concessão, e a empresa de ônibus é uma concessão, o valor da passagem é definida pelo Estado dentro daquela concessão. Aí você mostra um equilíbrio financeiro, né? Isso aí, as questões orçamentárias lá e financeiras, e fala para o Estado, a barca Rio-Niterói tem que custar R$7. O pedágio da ponte tem que custar tantos reais. E o Estado aceita. E a população paga. Não tem espaço para o miliciano se meter ali, porque aquele dinheiro já está negociado, já tem um contrato assinado com o próprio Estado. Aí o Estado não assina esse contrato com o transporte de van e deixa o cara solto. Mas aí chega alguém ali e fala assim, meu irmão, aqui você tá solto. Agora quem manda sou eu, me paga. Você tá dando uma ideia pro miliciano. Que nada impede, pô. Porque o camarada que paga o aluguel da barbearia também paga, pô. Não, sim, mas eu quero dizer o seguinte, a empresa de ônibus é forte bastante para não fazer negócio com o miliciano individualmente. Ela fecha o negócio com o Estado e o Estado garante ela que o miliciano não vai lá cobrar ele. Mas o evento dos 35 ônibus demonstrou uma certa fragilidade nesse caso, né? O nome do colega é Alan. Mas esse dinheiro vai voltar pro bolso dele, ele não perde essa grana, porque ele vai cobrar do Estado e quem vai pagar é a população. Vai jogar na tarifa. Vai jogar nas tarifas, claro, pô. Vai aumentar a tarifa lá na frente, vai falar, Rio de Janeiro, em um ano, eu tive perda de 70 ônibus, eu paguei tanto de seguro a mais e tal, o meu risco aumentou, meu negócio fica inviável. Aumentou a passagem. Aumenta a passagem. O governador aceita e quem paga? Dona Maria e seu João, indo trabalhar todo dia. Temos eleições municipais e eu coloquei aqui a responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro na fiscalização do transporte alternativo legal. Se a Prefeitura está omissa a isso, é porque existem interesses. Né? E eu não estou acusando o Eduardo Paes não, porque eu já votei Eduardo Paes 200 vezes, e ele sabe que eu voto nele e tal, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro é peça-chave para enfrentar as milícias hoje. Eu sei que na questão territorial, que a milícia também está com obras ilegais, né? Eu sei que tem lá um secretário de ordem pública, que é o Breno Carnevale, que ele enfrenta essa questão como ninguém enfrentou até então. Todo dia eu vejo na página da CEOP lá, a CEOP atacando construções ilegais de milicianos, né? A gente não via isso com tanta frequência, né? Não. A gente não viu. Tu apoiou ele lá na Jacarepaguá, Batista? Não, na época não, né? Muito pouco. Mas teve obra clandestina lá também, né? Sim, muita obra clandestina. Mas a CEOP atacou, não? Na época? Sim, atacou. Então, assim, hoje eu vejo a CEOP atacando muito isso. Bom, se a CEOP está atuando na ocupação territorial da milícia, por que a Secretaria Municipal de Transportes também não está atacando na questão de fiscalização de van, efetivamente? De repente está até atacando, mas de uma forma meio leve, né? Tímida, né? Tá regulamentado isso? Sim, como é que tá? Várias linhas de vans regulamentadas, né? Que passa o Rio Card, inclusive, na van. E aí o Estado regulamentou e o cara o município regulamentou e o cara ainda tem que pagar pro miliciano. Rapaz, eu cometi uma gafe, não aqui, em outro podcast, de falar assim, ó, a milícia explora o transporte alternativo legal. Quando eu cheguei em casa, tinha uma enxurrada de van legalizada. Não é legal. Nós somos vítimas também. Sim. Explora as ilegais
e as legais, sabe? Ou seja, me perdoa aí os motoristas de vans legais, porque também vocês são vítimas também, a princípio estão desamparados pelo poder público. O raciocínio que eu fiz aqui da empresa de ônibus, ali tem um único poder, né? É uma empresa, né? Uma empresa. E o fato do transporte alternativo, ele é muito pulverizado, né, cara? Então não tem um grande empresário, um cara Agora, protegido. No teu público você tem muito motorista de Uber. No teu público, Com o certeza. cara que me deixou aqui hoje falou, eu assisto Fala Glauber, o vídeo Uber pra cá hoje. E eu recebo informações de motoristas de Uber com certa frequência que eles já estão proibidos de operar em alguns bairros do Rio de Janeiro, sabe? Pimentel, alguns bairros a gente não pode mais buscar o passageiro, a gente só pode levar o passageiro. Só a nossa concorrente que pode tirar o passageiro de lá. Então, a princípio, não sei se existe inquérito policial na Draco ou em qualquer delegacia do Rio de Janeiro apurando isso, mas a princípio o Uber já é vítima das milícias do Rio de Janeiro, tá? Se alguém puder até avisar para esse colega nosso aí, se algum colega de Uber aí, porque a informação que eu tive é que, nesse bairro aqui, eu não posso mais buscar ninguém, né? Não, hoje é uma realidade o transporte dentro das comunidades, né? Esse transporte de van, de Kombi e de moto. Tá. Então, o Uber... Se ele for lá, ele disputa com esse cara. Exatamente. Porque o Uber não tá na folha de... O Uber não faz parte da folha de pagamento. Ou seja, o pobre não pode mais pegar o Uber, então. Não pode. Sacanagem da porra. Tem que sair da comunidade para pegar o Uber. É isso? Você tem que, dentro da comunidade, dentro da área de domínio Não territorial, pode. você tem que usar o serviço dele. Deles. É o táxi, o mototáxi. É a Kombi, o mototáxi, a van ali. Então, o cara que, tá em Copacabana, vai pra casa, Ok. o Uber vai até A borda. a borda e lá dentro ele pega um outro transporte. É a realidade no Rio de Janeiro, em área de milícia e área de tráfego. Sacanagem essa porra, viu, irmão? O pobre só se fode, cara. Porra, irmão, é isso que eu tô te falando. Aí o Estado vai ficar comemorando diminuição de homicídio. Cara, o cara Não não... consegue andar. Você só vai... É foda. Porra, mano, olha só. Porra, redução de homicídio. Teu parente não morreu. Se teu parente não morreu, logo você não tá nem feliz, porra. É o normal ele não morrer, concorda? Sim. Agora, Não tá nem feliz, e mas se também ele não tá nem aí. E se ele morreu, você tá triste, porra, porque Sim. ele foi vítima da violência. Então, assim, não tem nenhuma vantagem pra sociedade Reduzir homicídio. reduzir o homicídio. Calma aí, porra, essa fala solta é um perigo. É um perigo, um perigo. Sensação não traz nenhum benefício de sensação de segurança, de percepção que a cidade Apesar está de ser o menos principal violenta. indicador. Apesar que a vida é o mais mas é isso que importante, ele falou, é um tudo isso. indicador. É um indicador. Mas porque, É o principal indicador. Principal mas indicador. porque definiram, concorda? Agora, Sim. se eu tenho domínio territorial, que o trabalhador do Uber não pode entrar ali, o morador não pode usar, eu tenho, 3 milhões de celular furtado, e eu tenho o cara, na praia fazendo arrastão. É isso que o povo vê. E o governo fala, mas tá tendo homicídio, porra. Porra, mano. Não, mas é porque Concorda comigo? que a ordem pública tá nessa resposta. O controle da ordem pública é um mix de ações, né? Sim. Que, interpretadas de modo correto, viram sensação de segurança. Sim. Então, assim, eu continuo entendendo que o homicídio Agora, é muito... sim, principal, assim. Mas quando o importante. Estado dá destaque pro homicídio e deixa tudo isso, e não considera isso, cara, não vai resolver a guerra, não vai vencer essa guerra. Cláudio, sabe qual é a Porque- outra mágoa que eu tenho? Que eu falo sozinho nisso. Eu falo sozinho, eu não vejo o governador falando, eu não vejo o prefeito. É o morador pagar o bujão de gás mais caro do Brasil, sabe? Você só consegue comprar Também. bujão de gás no Rio de Janeiro hoje na mão de milicianos ou na mão de narcotráfico, né? E a milícia vai colocar ali no botijão de gás entre 15 a 25 reais a mais de overpreço ali. Ágio. Né? De ágio. E aí, cara, isso impacta na cesta básica. Aí eu converso com gente pobre que diz pra mim, olha, na minha comunidade eu não pago nada pra milícia não, hein? Ah, não paga não? Quando você paga o mototáxi tá embutido, quando Isso. você paga a van tá embutido, e quando você paga o bujão de gás tá embutido. E quando você paga qualquer outro serviço no comércio, está embutido. Porque se o cara paga R$1.000 por semana, O Tá no GAECO preço. fez uma apreciação aqui no Rio de Janeiro, é do GAECO, se eu não me engano, onde a milícia possui mais de 100 produtos no Rio de Janeiro, inclusive carvão. A milícia vende tudo, né? Só pode vender essa marca de carvão, só pode vender essa marca só pode vender esse fornecedor de bujão de gás. Então, a cesta básica do Rio de Janeiro começa a disparar em função da exploração econômica de tudo isso. E nós temos a ANP, que é a nossa agência reguladora. Nós temos a Polícia Federal. Então, assim, ao invés de uma GLO no Rio de Janeiro, essa operação GLO do Ministério da Justiça, do Capelli, do Dino, que saiu agora para o STF, se o governo federal pudesse oferecer ao Rio de Janeiro uma grande operação para enfrentar os biqueiros,
para, de uma vez por todas, garantir a venda do botijão de gás por qualquer um dos concorrentes, você já ia ter uma mudança na vida do morador de comunidade que paga aquele botijão de gás hiperinflacionado. Então, assim, eu já conversei, esse assunto que eu estou conversando contigo, eu conversei há 5 anos, há 6 anos, antes da gestão do Bolsonaro, eu conversei com o Ministério da Justiça. Nós fizemos matéria para a Rede Globo, inclusive, sobre isso. Uma vergonha, o cara pobre pagando R$25 por botijão de gás para um vagabundo viver no conforto, né? E passando aquela despesa para o pobre. Olha que legal. Como que você conta para um cara desse que o teu estado é seguro? Exato. Não tem como, irmão. Exato. Batista, porra, qualquer pessoa bem intencionada vai entender que eu dou valor à vida e que eu quero que o número de homicídios seja o mínimo, zero possível, né? Só que o Estado direcionar a ação pública e ficar na poltrona, sentado, comemorando, porque esses índices que foram definidos tá ok, enquanto o número de furto, aumento de menor na rua roubando, morador sendo explorado for tão alto, o cara que resolver isso ganha eleição todo ano aqui no Rio de Janeiro, pô, né? Mas é aquilo que a gente conversou antes, cara. Quando você socializar esse tema, aí sim você vai ter uma discussão profunda. Sim. Porque o que a gente está discutindo aqui é profundo demais, porra. Estamos fazendo a nossa parte. É a mesma coisa, se a gente for levar em consideração aqui, eu tive uma conversa com um amigo dono de bar, e ele é a mesma coisa. Pô. Hoje em dia gravita sobre vários restaurantes a venda de quentinha, pô. Você acha que aquilo ali é o quê? Foda. Comida mais barata. O povo vai acessar na comida mais barata. Mas tem alguém por trás vendendo comida mais barata na frente de restaurante, pô. Tem alguma dúvida? Isso também é explorável. E o dono do restaurante quer que aquele cara esteja ali? Não, mas aquele cara tá protegido. Tu não tem como mexer nele. Exatamente. Meu irmão... E vai virando um câncer, uma bola de neve, porque o camarada, ele às vezes serve uma boa comida. R$12. Pô, R$12 com guaravita ainda. Já comprou? Nunca. Mas imagina o cara comer por R$12 com um guaravita. E quando eu vi isso aqui no Rio de Janeiro, não me impactou muito, porque essa é uma realidade em Brasília, cara. A quentinha? Quentinha. Isso. E eu já comi muitas dessas quentinhas aí de R$10. Ainda vem um copo de suco, tipo um guaravita aqui no Rio. Da vida. Cara, e assim, tu tem isso na frente de shopping, estacionamento de shopping aberto ao público, né? Naquelas quadras comerciais lá de Brasília, tem muito, cara. Eu acho do cacete, o trabalhador se reinventando, entregando um serviço mais barato para vender, tocar a vida dele. Lá em Brasília tem muita tenda, muita barraca, o cara vendendo a jantinha dele. Coisas que tem talvez em Campo Grande e tal. Eu digo nesses bairros mais periféricos, né? A gente acha normal até aquilo virar lavagem de dinheiro. Perfeito, calma, mas lá são iniciativas individuais de trabalhador, pai de família levando sustento para casa dignamente. Tem certeza? Não, em Brasília eu tenho certeza, irmão. Brasília, né? Agora, Rio de Janeiro... Aqui no Rio de Janeiro... Porque qual área em Brasília tem domínio territorial pela criminalidade? Não tem. Não vamos falar dos políticos. Quando fala de Brasília, o povo fala, não, tem os piores. Tem a Praça dos Três Poderes. Não estamos falando disso. Não tem, cara. Então, lá tem pai de família, pô. O Globo, que faz podcast, e vou resolver no dia da folga vender uma quentinha para ganhar um troco a mais. Agora, Rio de Janeiro, onde o gás, a internet, a TV a cabo. Porra, a quentinha não vai entrar nesse bagulho? Vai, irmão. Vai, obrigatoriamente vai. O primeiro trabalhador que vendeu quentinha, o esse ano passou, que porra é essa? Igual o filme, Copa de Elite 2. E que é isso aí? Aí o cara tá com um carrinho novo. Calma aí, meu irmão. Se esse camarada tem esse carro vendendo quentinha, porra, imagina 1000 desse dando dinheiro pra gente. E vou montar uma cozinha industrial. E vou com carga roubada. Hein? Tudo resolvido. Com a carga roubada. Sem pagar energia, sem pagar água, fechei o ciclo. O dono da mercearia que não pagar meu troco, eu vou lá e quebro a porta dele e roubo tudo. Produzo quentinha. Porra, meu irmão. O segredo então tá na ordem pública. Tá na ordem pública. Voltamos à prefeitura. Tá na segurança. Voltamos à prefeitura, viu? É complicado, né, irmão? Aconteceu no Rio de Janeiro que o maior líder, assim, o cara mais procurado, líder de milícia, que é o Zinho, ele se entregou à polícia. Lembrando que ali por volta de setembro, quando teve aquele episódio, né, da morte dos médicos, e também teve aquela queima de ônibus, foi tudo ali, né, no mesmo mês, no intervalo de umas 3... Outubro, né? A queima foi outubro. Foi outubro? Então, morte do médico, depois tiveram a queima dos ônibus. O governador deu entrevista e falou, né?
o alvo do estado do Rio de Janeiro, eu vou falar aqui, Zinho, Tandera e Abelha. Sim. Ele citou 3 nomes. Abelha, líder do Comando Vermelho. Sim. Tandera e Zinho, líder de milícia, né? E para complementar isso aí, para quem tá em casa, entender quem é esse Zinho, o Zinho é irmão do Eco. Sim. Após a morte do Eco, aquela história do você prende um, mas outros assumem o poder no dia seguinte, ali aconteceu um efeito até que é pior, né? Houve uma divisão, né? Então, o Tandera era meio que o braço direito ali do Eco, né? E o Zinho, o irmão, né? Lembrando que o Zinho, irmão do Eco e do Carlinhos Três Pontes. É uma E pra quem família. tá em casa hoje, Zinho e Tandera são inimigos hoje. São tá? inimigos. É só pra loucura do Rio de Janeiro, né? Que aí depois do Eco, né, ficou aquela divisão de poder para quem ia comandar. Cara, eu não me recordo de ter um evento desse, assim, de um camarada que o Estado tem como alvo Se entregar? se entregar. O que aconteceu ali? Qual a leitura de vocês, cara? Assim, realmente opinião aqui, e eu não vou, olha, nenhum policial falou isso pra mim, não. É uma suposição, tá, Batista? Assim, chocou muito a polícia a morte da Cabo Vanusa, sabe? Da Vanessa. A Cabo Vanessa, 8ª DPJM, tá? Essa morte, apesar do inquérito lá não estar finalizado ainda, tudo conduz que foram bandidos lá da facção do Zinho, né? Que mataram uma cabo da Polícia Militar na porta de casa, né, Batista? Isso. E matou o policial militar, uma covardia extrema, uma policial, uma mulher policial. Eu acho que é o seguinte, na minha opinião, viu, Glauber? Eu acho que esse cara analisou o seguinte: vou morrer. Eu acho que ele analisou que as forças de segurança iriam buscá-lo para a morte. E o bandido tem uma escala de proteção das coisas dele: a vida, a liberdade, o fuzil, a cocaína. Não é isso, Batista? Ou não? Não. Não necessariamente é nessa liberdade. ordem. Não necessariamente nessa. Não necessariamente não. Pra mim é a liberdade fala mais alto. A liberdade fala mais alto? Ele não tá nem... Ele tá cagando pra vida. A vida? É. Mas ele tem a vida do parente também, A vida né? do parente. A vida do parente, né? A vida do parente tá em primeiro lugar do que a própria vida. E o fuzil a cocaína? São resquícios de uma vida mundana, de uma vida à margem. Então isso é do jogo. Pra Mas eles é do jogo. Eu acho que alguém falou pra ele: você vai morrer. Agora tem uma outra questão: ele tem 12 homicídios. E pode ser que o advogado tenha dito pra ele também, viu, Glauber? Olha, desses 12 homicídios aqui, ó, Te livro de... te livro de 9. De 9. Porque você não estava no local, é aquele homicídio que ele está indiciado ali em função de ele ser Da líder da quadrilha e tal. ok. E espero que isso não aconteça, viu? Pelo amor de Deus. Mas o judiciário brasileiro é incrível, né? Olha, eu te coloco na rua em 5 anos. Espero que não aconteça. Mas o judiciário do Rio de Janeiro, o judiciário do Brasil é incrível, não é isso? Repito, espero que não aconteça. Mas o advogado pode ter dito para ele: cara, vale a pena você se entregar nesse momento. E agora, com tudo isso, eu não tiro o mérito da polícia do Rio de Janeiro, porque ele só se entregou porque ele estava sob pressão. Se ele não tivesse sob pressão, ele não se entregava, Batista. O que é um precedente muito perigoso. Sim. Se a gente for parar pra analisar, Explica, cara. ele se entregar significa que ele pode ter um plano B. O plano B dele pode ser uma bela delação. Isso é importante para o Rio de Pode ser Janeiro. uma delação. E essa delação ela pode prender vários policiais. Inclusive políticos. Pode prender políticos, né? Espero que isso aconteça. Espero que a gente finalmente conecte a milícia do Rio de Janeiro à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Espero que isso aconteça. E repito isso aqui sem o menor problema. Eu fiz um filme sobre isso, que é Tropa de Elite 2, né? Qual o problema de falar sobre isso aqui pro teu público? A gente não falou dos livros, né? A gente fez os livros também, Elite da Tropa 1 e 2, fiz com o Batista, aliás. Eu trago o Batista nessa confusão, viu? Ele fez o livro comigo. Eu, ele, Luiz Eduardo e o Cláudio Ferraz. Cláudio Ferraz. Que é um delegado que prendeu muito miliciano. Era o titular da Draco na época. Ele fez o livro com a gente, o Elite da Tropa 2. Então, assim, cara, eu não tenho fé que a prisão do Zinho vai melhorar a vida do motorista de van em Bangu e Campo Grande. Do lojista, do comerciante. Do comerciante que está sendo extorquido. Eu não tenho fé que isso vai acontecer num primeiro momento. Mas tenho muita fé que essa prisão vai ser importante para o Rio de Janeiro, sim, nas delações, nas prisões de policiais militares e civis corruptos, na prisão de políticos corruptos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E mais isso, Glauber, eu disse uma vez que o governador não conseguia comandar a segurança pública do Estado, que ele era pressionado pela Alerj. Cara, será que não é o momento da Alerj entender que não é para ela se meter com essa porra de segurança pública? Quem tem que indicar comandante de batalhão é o comandante da Polícia Militar. Quem tem que indicar delegado
é o chefe de Polícia Civil. Quem tem que indicar o gabinete do chefe de Polícia Civil é o secretário de Segurança Pública. Então é um momento muito oportuno para o Vitor sinalizar a LERJ. Olha, LERJ, para de se envolver com segurança pública. Sempre que isso acontece, dá merda. Não tem por que um deputado com 4 anos de mandato querer indicar um delegado de uma delegacia especializada. Tem alguma coisa errada. Se você é eleitor e descobrir que o seu deputado indicou um delegado, é porque o teu deputado é um vagabundo. É verdade, porra. Temos que falar assim, francamente. Correto? E o Vitor chega nesse momento muito legal, porque o Vitor participou ativamente dessa ação. Isso não é uma ação do Ministério da Justiça, do Dino e do Capelli, não. É uma ação conjunta da Polícia Federal do Rio de Janeiro, junto com o secretário de Segurança Pública, né? E espero que venha algo muito bom da prisão do Zinho aí, viu? E assim, discordo um pouco do Batista, acho que o Zinho se entrega assim porque ele estava com medo de morrer. Que ele tinha informações que ele iria morrer aí, ou pela facção rival, ou por policiais, numa tentativa aí de policiais envolvidos. De policiais envolvidos, tá? Tá. Policiais envolvidos, tá? Olha só, eu quero aprofundar isso que tu falou. Essa questão da LERJ, nós vamos dar mais destaque logo à frente. Tá com medo de falar sobre isso? Não, eu quero falar isso no momento... Eu quero falar 20 minutos sobre isso. Eu não quero falar só 2 minutos. Já sabem que aqui é Flamengo. Tô brincando. Aqui, meu irmão, aqui a gente gosta de tocar o dedo na ferida mesmo. Até porque a mudança só vai vir assim, né? Pelo menos eu acredito nisso. Se for pra fazer podcast, porra, água... Brasil. Café com leite, água de salsicha, a gente não faz, irmão. Aqui é pra falar do problema. Ô Batista, você colocou um elemento que pode ter a questão da delação, que ele pode, de repente, derrubar parte da pena dele, e ele tomou essa decisão por uma estratégia jurídica. Agora, me parece muito forte o raciocínio que o Pimentel colocou pra gente. Porra, se eu solto, eu tô morto. Preso, eu tô mais seguro. Cara, isso assim, para um cara que manda... Entendeu que pode ser mais profundo você se entregar e isso não significa absolutamente nada? Entendeu? Porque você continua mandando de onde você tá. E vivo. Uma das coisas que a gente viu a vida inteira, né, foi o vácuo. Toda vez que a gente acaba matando um líder de quadrilha, logo em seguida, a gente no BOP percebia isso muito claramente, né? A gente ligava pro comandante do batalhão, né? Ó, vai dar merda. Matamos um cara aqui, o cara vai explodir. Vai explodir a descendência dele aqui, vai cobrar a posição e vai ter guerra. Então... Glauber, o 02 era sempre pior que o 01, meu irmão. Toda vez que você matava ou prendia um 01, o que vinha depois... era 10 vezes pior. E a guerra e o 02 agradecendo, né? Que ele não precisou dar o golpe no chefe, se queimar com a facção e ele assumiu. Agora vamos lá. A gente está falando de umas costas que queimaram 25, 30 ônibus, 40, 35 ônibus. Porra, tem que ter descendência. Não tem vácuo. Vai acontecer. Tem alguém esperando, tem uma cabeça esperando esse lugar vagar. Ou não? Com certeza. Essa é a questão. Porque quando eu falo que pode ter um plano B, tô falando disso. Tô falando do que a gente está acostumado a ver. E por que o precedente é perigoso? Pô, porque não teve guerra, pô. Sim. O cara tem capacidade de botar fogo em 35 ônibus e parar a cidade, como o Rio de Janeiro. Sim. Né? E aí, quando ele define o momento de se entregar, não acontece absolutamente nada. Quer dizer, será que não estão me dando uma dica aí? Falar, olha, não faça papel de bobo, né? Analise efetivamente o que tem por trás, porque existe alguma coisa. Agora, vai depender, obviamente, das forças entenderem o momento de prosseguir na investigação a fundo para descobrir qual é o plano B. O que há por trás dessa questão da extemporaneidade. Mas, Glauber, de antemão, foi um golaço do Vitor, viu? Ele chegou e prendeu um líder que já estava decretado como prioridade do Estado. Ele e a Polícia Federal, logicamente. E o melhor de tudo, né? Ele não fez um escarcéu como todos os outros fariam. Matariam a bola no peito e... é meu! É meu, né? Meu! Ele deu honra pra instituição, né? Pra PF, no caso. Não, eu acho que ele seguiu o trâmite policial. Polícia que é polícia não fica tirando fotinho, não fica indo pra jornal dizer que fez e aconteceu. O fato é esse. A gente... lembra que a gente conversou sobre como
como divulgar, como se comunicar. Essa é uma das comunicações mais importantes. O Zinho não virou troféu pra ele. Não virou. O troféu acabou, tá preso, acabou. Vamos pra próxima jogada aí. Esse é mais um quesito da desconfiança, né? Porra, vamos pro próximo. O que é o próximo? Igual agora, uma outra questão, cara. Ele sinaliza... O Vitor, ele vai precisar muito no Rio de Janeiro, nos próximos anos, do apoio da Polícia Federal no Rio de Janeiro, viu? O Rio de Janeiro, o GAECO, do Ministério Público Estadual, e a Polícia Federal realizam muitas prisões importantes aqui no Rio de Janeiro. O Vitor está sinalizando à Polícia Federal parceria, né? O Vitor é delegado federal, né? Aposentado, já aposentou já, né, Batista? Eu não sei. Ele é aposentado e que ele está sinalizando, olha, cara, estamos juntos nessa missão aqui. Os louros não pertencem ao governo do Estado, nem ao Ministério da Justiça. Pertencem à segurança pública do Rio de Janeiro. Então, todos os atores que estão envolvidos em transformar o Rio de Janeiro numa cidade melhor. E, meu amigo, mas o resultado final é quando o dono da van lá em Bangu avisar pra gente, não me cobraram R$1.300 essa semana. Esse é o resultado final. Espero que aconteça muito rápido, viu? É uma esperança que eu tenho. Isso aí precisa aprofundar na questão da milícia e o Estado conseguir, de fato, desarticular essa milícia. A milícia é contada no Tropa de Elite, que já tem 15 anos, o filme... Tropa de Elite 2. Exatamente. E a milícia continua cada vez mais forte, fazendo as vezes do tráfico, disputando com o tráfico. Perceba, Glauber, Pimentel também vai entender. Não existe vácuo em segurança pública. Se a milícia parar de cobrar, alguém vai parar. Alguém vai continuar cobrando. Sim. Não tem vácuo, porque é muito dinheiro. O que tem que fazer? Óbvio, que eles já sabem o que tem que fazer. Ir atrás do dinheiro. É o poder econômico, esmoecer o poder econômico e desencorajar o cara a fazer parte de uma quadrilha desse tipo. Exatamente. Agora, sobre o Zinho, cara, eu preciso modelar a nossa conversa pra gente conduzir esse tema. Quando a gente fala que o miliciano se entrega à polícia e à Polícia Federal, a gente coloca alguns elementos nisso. Por que ele não se entregou para a Polícia Civil, para a PM e tal? Pode ser que ele tenha uma vantagem jurídica e ele queira negociar uma delação, a PF faz delação e tal. Ok. Só que ele já foi nomeado como alvo prioritário do Estado do Rio de Janeiro, da Força de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Se ele confrontar e ele for neutralizado, morto, o Estado foi bem sucedido. Então ele sabe que ele está sendo caçado. Sim. Então, a primeira coisa, ele tinha medo de morrer em confronto com o Estado. Como o Eco morreu. Segunda coisa, exatamente. E o outro irmão dele, também. O Carlinhos Três Fontes, irmão, e o Eco, os dois morreram em confronto. Então por aí você já respondeu. Tá, só que não para aí, né, irmão? Quando ele também tinha medo de morrer do Tandela. Também. Que é o inimigo dele, que ele estava disputando espaço. E se ele morre na mão do Tandela, acaba o legado, meu irmão. Acaba o poder dele. Ou se ele perde o poder dele completo. Ele preso, ele sustenta o poder dele ali porque ele continua tendo articulação. E terceiro, eles estavam em guerra com o Comando Vermelho. Teve um convidado que levantou um raciocínio aqui, conhecido de vocês, muito pelo Batista, o cara de bruxo, o nosso Sub-Alan. O Sub-Alan, ele falou uma coisa que eu não tive a capacidade de reflexão, que ele, experiente, um sub de polícia, com experiência no BOP, falou. Cara, a queima de ônibus não é uma afronta ao Estado. É medo, é fragilidade. Porque ele queimando o ônibus, ele chama a atenção do Estado e o Estado vai lá e ele está protegido. Porque quando morre o sobrinho do Zinho, em uma operação policial, desestabilizou, teve o enterro, a família toda mobilizada e tal, e o Comando Vermelho estava em guerra com eles. Então esse camarada, ele poderia morrer pelo Estado, pelo Tandela, que é o rival, e pelo Comando Vermelho disputando a área dele. Uhum. Esse camarada, o melhor negócio que ele fez foi se entregar. O raciocínio do Pimentel, eu fechei com essa explanação. Faz sentido, irmão? Não, pra mim faz todo sentido. E eu acho que isso é inusitado, é fora do comum, a gente nunca viu. Esse cara podia se mandar para Minas Gerais ou para o Nordeste, viver numa cidade do interior e mudar a identidade, né? Mas vamos lembrar, temos um histórico também da Polícia Civil do Rio de Janeiro achando essas pessoas, hein? Quando elas saem do Estado, são localizadas, traficantes ou milicianos. Então, assim, e ele pode também uma pressão da própria organização dele, viu? A organização, ele não é um líder tão forte assim, a organização falou, meu irmão, vai que aqui por trás tem político também, e a gente não quer exposição. E tu tá atrapalhando a gente. E aí a gente vai descobrir isso agora na delação. Se na delação ele colocar aí os políticos envolvidos, vereadores, deputados estaduais, certamente existem, né? Então a gente vai
Aí ele deixa de ter medo de morrer pra ter certeza que ele vai morrer. Certeza que vai morrer. Aí ele vai pedir pra ir pro presidente federal, viu? Aí ele vai mandar um programa pra gente. Me leva pra Mossoró. Aí ele vai falar isso pra... Onde tem miliciano hoje? Todas as unidades têm milicianos, né? Todas as unidades. E tem rodízio, né? Agora eu não sei exatamente. Sim. Mas, e também tem isso, né, cara? O dono dele mandou ele se entregar. Porque, às vezes, um camarada desse, parece que ele é o bambambam, né? E aí eu tenho que saudar o nosso amigo, nosso convidado 38, Renato Amoedo, um convidado excelente que nós tivemos recente. Ele falou assim, Globo, para pra pensar. Você manda em tudo, você tem poder, você tem o que você quiser. É interessante que você vire a pessoa pública, que você seja a figura pública, ou é interessante você ficar por trás e o teu pau-mandado tem toda a exposição? Então isso aí vai responder vários dos nossos problemas. Eu escutei isso hoje ontem de um policial civil muito experiente. Ele falou, eu acho que sim é pau-mandado, mas... E por trás dele tem políticos. Vamos saber isso em breve, viu? Vamos saber em breve nas cenas dos próximos capítulos e vamos descobrir isso nas eleições também. Mas a preocupação com a sobrevivência do policial hoje é muito mais efetiva. A polícia está recebendo agora viaturas semi-blindadas. Só para quem está em casa nos entender, quem tem parente policial ou quem deseja entrar na polícia, né, Glauber? Nesse concurso aí de 2.000 vagas, né? Sim. Nos últimos meses aí, eu acho que nos últimos 60 dias, 2 viaturas semi-blindadas foram atacadas. Acho que uma do Recon e uma do 18, eu acho, Batista. Ou seja, já temos um investimento de alguns milhares de reais. 4 esposas vão receber seus maridos em casa. Porra, cara. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. A vida de um policial, perder a vida de um policial, de um pai, é sempre uma tragédia, né? De um marido, uma tragédia. Ontem perdemos um colega aqui, né, em Vigário Geral. Pois é, quando tu falou da esposa, cara, logo eu pensei, porque todo mundo repercutiu isso aí nas redes sociais, né? As aspas da esposa do camarada, ainda até arrepiado só de pensar. Ele prometeu que voltaria pra casa. Meu irmão, essas aspas... Pois é, cara. Doeu meu coração, viu? De uma dor absurda de tu... Doeu meu coração. Eu vi isso na minha rede social ontem, mas doeu o coração. Eu vi também a manifestação de felicidade do policial que sobreviveu, né? O Batata, né? O Batata. Eu vi também, entendo a euforia do momento, tá? Lamento a morte do colega. Talvez as pessoas, mas ele não lamentou a morte do colega. Não sei quais as circunstâncias, talvez ele nem soubesse. Não, ele pode ter sido um corte também. Pode ter sido um corte também, né? Pode ter feito mas, de toda forma, Vigário, o Glauber, na nossa geração, era o que tinha de pior no Rio de Janeiro. Tivemos uma chacina em Vigário Geral, 4 policiais foram assassinados, retirados de uma viatura Gol, foram ajoelhados e foram assassinados na Praça Catolé do Rocha, não foi isso? Exatamente. Os bandidos de Vigário, na década de 90, eles eram especializados em roubo a carro forte. Eles não vendiam só cocaína. Então, eram os bandidos mais aguerridos do Rio de Janeiro. Então, eles covardemente mataram uma guarnição do 9º Batalhão, que gerou a chacina de Vigário Geral, né? Provocou a chacina. E depois o BOPE operou em Vigário durante muito tempo. O BOPE matou o Flávio Negão, né? Exatamente. O sargento Brazuna morreu nessa operação. Eu tinha acabado de chegar no BOPE nessa época, não estava na operação. A operação que ele estava era o Tenente Rocha, comandou o 12º Batalhão, Caveira. Isso, né? Caveira. E o Garcês também estava na operação. O Garcês que matou o Brazuna... O Garcês matou o Flávio Negão. Negão. O Brazuna morreu com um tiro do Flávio Negão. E nessa época, Glauber, passar na passarela de Vigário Geral, lembra disso? Sim, Batista? Claro. Era basicamente um fuzil 21A1, que é um fuzil... Metralhadora, né, de apoio de fogo. Um policial atirando um cofre metálico de 100 tiros, né? E a equipe rastejando para chegar em Vigário Geral. Eu não sei como está Vigário Geral hoje, mas foi tua área de atuação, né, Batista? Foi 9º Batalhão, né? Não, 41. Não. É 41. Na cisão entre 41 e 9º Batalhão, eu já peguei sem vigário. Sem vigário. Mas estava tranquilo ou estava... nunca deu problema. Nunca foi problema entre a área do 41 e a área do 9º Batalhão. Nunca foi. Definitivamente nunca foi problema. Mas era na nossa geração, era o que sempre tinha de pior. Era o chapadão do Rio de Janeiro, era o alemão do Rio de Janeiro naquela geração, né, Batista? Era o chapadão. E para você acessar em Vigário, ou você acessava pela passarela, sim, que existe até hoje, ou você acessava por Lucas, né? Sim. Você, que era uma facção rival, o BOPE chegava numa favela de facção rival, avançava por uma facção rival, né?
era muito curioso, o Glauber. Você via os bandidos da facção rival correndo para não enfrentar o BOPE, sabendo que o BOPE ia em Vigário. Era uma coisa assim de... curioso demais. Aquilo não funcionava muito bem na minha cabeça. Por que esses caras não vão atacar a gente? Eles já sabiam que a gente estava indo em Vigário. Né? E Vigário. Mas eu perdi depois do contato com o Vigário. Não conheço hoje a dinâmica dessa morte, desse policial. Lamento, porque a polícia esse ano estava curtindo uma coisa de uma redução de mortalidade de policiais. Nós chegamos ao pico de morte de policiais em 2016 e de lá para cá nós estávamos em queda a morte dos policiais do Rio de Janeiro e mais um colega morto aí em qualquer circunstância é sempre uma tragédia. Você fez referência a essa época de vocês, Vigário, mas tem que lembrar que ali é o complexo de Israel hoje, né? Que é liderado pelo Peixão, né? Que é o traficante Peixão. Uhum. E reuniu hoje as 5 comunidades. Eu acho que 5 Bocas, Vigário, Lucas. Então aquilo ali é um problema, se já era lá atrás, hoje é ainda muito maior. E o contexto, eu não tenho assim, informações diferentes do que está na internet, mas era uma operação com apoio do 3º Batalhão. E o policial que faleceu, perdeu a vida, era do apoio. É o apoio, deve ser do GAT do Meia, blindado, né? Isso, era o 3º junto com o 16, né? É. E aí, mais falando do Batata, né? Ele faz aquele vídeo, né? Sujo, né? Com sangue ainda, assim, enfaixado na cabeça, comemorando o fato dele estar vivo. Provavelmente, ele era de uma fração diferente. Sim. Né? E provavelmente não, acho que com certeza. Porque o colega que perdeu a vida é do 3º, então estava em outro ponto, né? Vocês sabem então muito outra viatura, bem. possivelmente. Quando monta essa estratégia, né? Você vai posicionar uma equipe de um batalhão num ponto e do outro batalhão que está de apoio em outras funções operativas. Né? Eles dificilmente estavam juntos, né? E aí, meu irmão, depois você tomar um estilhaço na cabeça, né? Tá enfaixado. Ele vibrar daquele jeito, mulher, tô vivo, vou não voltar. Morremos. Sim. E tô pronto para dar mais tiro nele. Vibrante. Acho que o Brasil todo vibrou com ele. Eu entendi dessa forma. Também. Foi dessa forma que eu entendi. E aí a informação que a gente tem é que esse tiro passou na seteira, né, o Glauber? O Glauber, eu sei que muita gente aqui do teu canal assistiu. Eu fiz aquele filme de intervenção onde um policial morre dentro do blindado. O blindado ele é protegido. De fato, o blindado suporta ali muito mais de um impacto de 762 e 556. Mas a possibilidade do tiro acertar a seteira e o policial estar imediatamente atrás pode acontecer. Numa sequência aí de a cada 5 anos ou 6 anos, né? Mas, a princípio, o blindado ele é seguro, né, Batista? É um equipamento que protege realmente. Então, assim... O que pode ser feito a partir disso aí? Reduzir a seteira? Não sei como é que qual seria o procedimento. Mas, para quem está nos vendo, o blindado moderno abre também, né, Batista? Abre. Se gira, né? Você coloca o cano do fuzil ali e o policial atira protegido. Seria essa a ideia. Mas é uma fatalidade. É uma fatalidade. E também, pelo que a gente verifica em jornal, só o que eu sei é o que eu vi em jornal. Não sei nada mais, não liguei para o comandante do batalhão, o que eu sei é o que eu vi em jornal. É mais de um GAT operando, o que é um procedimento de alguns meses para cá. A Polícia Militar não está operando com 7, 8, 15 homens mais, ela está operando com uma certa força, né? Um número maior. No 18º estava assim, Batista? Não. Não, porque a gente já não... Na verdade, a gente não prescindia de apoios. Ainda não estava nesse nível. A 18º... Eu sempre me preocupo, Batista, com quem está fora do Rio. É o batalhão que toma conta de Jacarepaguá, da Gardênia, da CDD. Exatamente. E a Zona Oeste do Rio de Janeiro. E o Batista comandou o 18º. E, Glauber, eu sou um fã desse maluco aqui, viu, cara? Eu gosto dele desde que ele era tenente. E me ajudou muito nos 2 filmes e tal. E o Batista comandou os batalhões mais pica do Rio de Janeiro. Comandou o 9º. E, aliás, durante a intervenção federal foi o mais bem avaliado comandante do Rio de Janeiro. Batista e Nunes, tá? 2 caveiras comandando batalhões difíceis, tá?
foram mais bem avaliados na meta da época. O Nunes estava no 41. Tava no 41 e e eu nono. tava no nono. Porra, Pegando Irmão, a região mais sensível do O Rio olho do hoje. furacão ali, né? Não, o olho do furacão tá calmo, né? Eles o olho estavam tá calmo. na beirada do furacão. E são os batalhões que mais aprendiam fuzis do Rio de Janeiro, viu, o Glauber? E 9º Rocha Miranda, 41 Irajá. Onde você tinha ali os bondes, de onde saíam os bandidos para roubar carga no Rio de Janeiro. Era um inferno. Inferno. Não existia um dia que eu ligasse pro Batista que ele não tinha uma equipe dele que não tivesse confronto. Eu acho que não aconteceu no comando dele lá. Nunes também não. Pimentel, todos os dias de comando, confronto. Não cheguei no quartel um dia, comandante, não teve confronto essa noite. Não teve. Toda noite tinha pau. E eu acho que não tem isso no Brasil, né, Batista? Não deve ter outro batalhão, não deve ter um batalhão em São Paulo assim e tal. Aí de lá esse camarada foi pro Choque, também outro inferno. O Choque virou uma unidade de combate, não era só distúrbio civil. O Choque virou um BOP gigante, vamos falar a verdade. E aquelas ocorrências no Falé, Fogueteiro, com 10, 15 bandidos mortos, 12 bandidos mortos, todas foram na gestão do Batista. Foram 13. Foram 13 mortos? 13 mortos. E depois o cara foi... 13 mortos e 11 presos. Isso é bom falar, viu? Porque na época, um jornalista atacou o Choque, dizendo que foi chacina, né? Aquela história de sempre. Eu falei, cara, como é que foi chacina? Se foram 13 mortos e 11 presos. Então, 11 tiveram à disposição a inteligência. Isso de colocar o fuzil no chão, depois dos confrontos. Né? Mas 11 colocaram a arma no chão, pô. A opção pela morte é sempre do bandido, não é isso? Sim, e aí 11 tiveram essa decisão. Poderiam ser 24 mortos. Poderiam ser 24 mortos. Então, porque todos eles estavam armados.